Saudações a todos aí que entraram e estão assistindo esse vídeo. Fique até o final, eu vou contar um pouquinho da minha história, da minha vida. Então, eu nasci no ano de 1987 e por volta de 1990 o pai gravou eu falando que eu queria gravar. Eu queria gravar uma fita, ele já estava gravando. E isso traz uma energia até hoje tão forte. Que eu sempre quero gravar, eu sempre quero trazer alguma coisa, deixar gravado, sabe? E agora, nessa nova fase da vida aí, realizando aquilo lá que desde 1990. E aí ele falava assim, qual fita? Aquela fita, eu quero gravar. E aí eu fiquei nervoso, eu quero gravar aquela fita e chorei. O que? Meu pai falando assim, sabe? E aí ele desliga o gravador. E isso continua até hoje, sabe? Eu fico lembrando aquela voz dizendo assim, eu quero gravar aquela fita. 1994 ou 95. Essa data eu lembro porque era depois do Real e antes do meu irmão mais novo nascer. Meu pai ia visitar meu avô ia visitar meu pai, sabe? Pai do meu pai. E aí meu avô tocava aquelas gaitinhas de boca, sabe? E eu fiquei muito interessado naquilo. Teve uma ocasião no casamento de um primo meu. Ele foi lá na frente, dá uma festona grande assim, os músicos que estavam lá e ele tocou, sabe? E eu fiquei muito, assim, curioso, sabe? Uma criança de 7, 8 anos tinha muito interesse já em instrumentos musical, né? E aí eu falei pro meu pai que eu queria uma daquela. E aí meu avô me arrumou, falou assim, ó, eu vou dar o dinheiro para você, para o seu pai comprar uma gaitinha de boca para você. E aí ele me arrumou R$3,50. R$3,50. Eu me lembro certinho até hoje. E aí nós fomos numa banca esses camelô, né, de produtos da China, comprou uma lá. E era infantil, né, daquelas gaitinhas de boca infantil. E aí a gente não sabia tocar, mas assim, já começou ali, né? E assim, meu avô fazendo esse gesto, sabe, de dar o dinheiro para comprar uma gaitinha para mim, foi um gesto que nunca mais vou me esquecer, entendeu? Uma coisinha simples. Então, a gente sabe que aquilo que você fizer para uma criança, ela, bem ou mal, ela nunca vai esquecer. Pois também eu tinha uma gaitinha daquelas de 8 baixo, também, que eu tenho uma foto. Infelizmente, no ano 2000, meu avô faleceu. E aí eu pedi para o meu pai, para pedir para minha avó, sabe, uma gaitinha de boca. E essa gaitinha minha avó entregou, né, pro meu pai entregou para mim. Em 2002 eu decidi qual caminho que eu ia seguir. 2002. Então, logo nessa época eu também já comecei a fazer aula de violão, que eu tinha meus 14, 15 anos, que eu comecei a aprender a tocar violão e eu tinha um rádio toca-fita, daqueles pequenos de mesa, sabe? E aí eu peguei e treinei um hino e gravei. Aí a hora que terminou de gravar, sabe? Errando algumas notas e tal. E a altura também não sabia direito, né? Ficou bem baixo assim, eu nem não conseguia fazer a voz direito, aí voltei. Porque a única nota que eu conseguia, eu acho que era dó, e o hino deveria ser em mi. E eu cantei em dó, né? E aí, a hora que eu voltei assim, que eu dei ré na fita, voltei e coloquei eu cantar. Quando eu ouvi, sabe, eu comecei a chorar.
fiquei emocionado, sabe? Então, voltando ao assunto da minha conversão, eu comecei a ler Mateus, Marcos, Lucas e tive um encontro principal desses 4 livros, que é o Senhor Jesus Cristo. Você só poderá se aproximar de Jesus conhecendo suas palavras. Foi assim que eu decidi tomar esse caminho, que muitas vezes foi estreito, apertado, difícil, mas é um caminho de vitória. E aí, ou eu seria uma pessoa normal, sem Cristo, mas eu não queria ser um hipócrita, sabe? Que a pior coisa que eu acho que um ser humano pode ser é um hipócrita. Ele falar que ele é um cristão e ele não viver como um cristão. Então foi essa a minha conversão. Por volta de 2008 a 2015, por aí, eu sempre tenho muitas anotações, sabe? Poesias escritas em formato de salmos. E o meu sonho maior era escrever hinos, sabe? Mas assim parece que estava bloqueado. Eu escrevia, olhava, não tinha coragem de cantar. Não tinha, estava bloqueado, não tinha aquela revelação, né? E, e eu tenho algo a dizer. O dom, ele é uns 20%. O dom e a inspiração é uns 20%. 80% é você se dedicar, é você buscar, é você orar, você ler a Bíblia e, e aprender mesmo assim a teoria, sabe? Então, 2015 por aí mais ou menos eu larguei de mão, sabe? Falei, isso aqui não é pra mim não. Larguei de mão a composição, as poesias e falei, isso aqui não é pra mim, deixar pra lá. Nem orei mais, nem pedi a Deus mais. E nessa fase aí, eu acho que 2013, 2014, por aí, eu tive uma voz espiritual que falou assim, uma palavra que o meu subconsciente escutou, não era uma voz assim que o ouvido pudesse captar aquela voz, né? E aí eu tenho isso guardado no meu coração, que essa voz falou relacionado a isso que a gente está fazendo aí, escrevendo e cantando. Então eu vejo às vezes as pessoas falam facilmente, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. E eu tenho isso guardado aqui no meu coração, sabe? Essa voz falando comigo, mas eu não fico tocando trombeta e fico procurando entender, né, se aquilo é voz de Deus realmente ou se era uma voz qualquer, né? Mas tudo indica que era de Deus e o tempo aí, quem sabe algum dia que isso se cumprir realmente, eu irei falar publicamente, né? 2021, depois da pandemia, e aí eu conversando com o irmão, que ele tem gravadora, que ele grava, eu falei que eu tinha interesse de gravar, né? Aí, só que o problema era a letra, difícil a letra, mas a gente consegue e tal. Aí ele falou, mas às vezes você dá conta de escrever. E aí eu comecei a pensar nisso, daquele desejo que eu tinha lá atrás já, que eu tinha largado para trás em 2015. E aí ele me deu umas dicas, né? Eu falei, pois eu já tentei escrever, mas nunca consegui. No mesmo dia eu vindo embora,
eu escrevi uma letra. Me veio uma frase assim, eu no trânsito gravei aquela frase no celular. E a hora que cheguei em casa, aproximadamente 50 minutos depois, eu parado, né? Dentro do carro mesmo, terminei de escrever. Saber que a gente tem um impulso muito forte e, e a gente a cada dia vive uma vida agradecido a Deus e também agradecido a você que está assistindo até aqui, porque numa altura dessa do vídeo, está acompanhando esse sinal que você gostou e ficou até aqui e Deus te abençoe por isso. Abraço fraternal, até o próximo vídeo.